Estamos falando aqui de expectativa agora, tá? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Maringá, CCJ, deve analisar hoje a constitucionalidade do projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza o município a firmar um termo de transação com a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, no valor de 300 milhões. O parecer da Procuradoria Jurídica do Legislativo foi pela não tramitação e eles fizeram ressalvas sobre esse projeto. O contrato de prestação do serviço da Sanepar com a Prefeitura de Maringá venceu. Estamos sem licitação. E a proposta agora é um termo de transação exatamente sem abertura de licitação. Eu já começo com o professor Jorge. Ô Paulo, é uma negativa de tramitação, né? Depois de mais de 20 dias, a Prefeitura não encaminhava os documentos a um ofício da Câmara. Agora vieram esses documentos e o que chama a atenção desses documentos é o ofício particular 1650 da PRODE, que diz que os documentos que vieram estão sob sigilo. Aí você fala assim, não, peraí, como que um processo legislativo, um processo público, pode ter um documento sobre sigilo que vai ser ou pode ser a substância, o fundamento para tomar uma decisão. Aí a coisa parece que se complica. Há outros elementos, e aí há uma... Quando veio a mensagem de lei, lá em abril de 2023, eles citam aí com muita força uma discussão que trata da regionalização da prestação de serviços de água e esgoto no estado do Paraná. De fato, há uma lei estadual que cria regiões. E aí o município diz que as decisões devem ser tomadas por maioria, cita um artigo. Mas quando você analisa a lei, ela tem uma ação direta de inconstitucionalidade. E ainda mais, essa lei ela tem uma situação grave que impede ou bloqueia o que é a autonomia dos municípios, que é uma questão de caráter constitucional. Por isso, o Tribunal, o STF, declarou inconstitucional uma parte da lei do saneamento básico. Assim, os municípios têm plena liberdade. E na ação de inconstitucionalidade, o município de Maringá é amigo escuro. Então, quando você começa a analisar já assim, detidamente a mensagem da lei só nesse ponto, olha, eu diria que isto aqui não tem a transparência necessária. Há uma espécie de arraçoado de coisas jogadas para os vereadores que têm que decidir. Mas quando os vereadores, se eles se debruçassem, se tecnicamente acompanhados dos seus procuradores, esta mensagem de lei não tem como subsistir ou realmente tramitar. Com toda a razão, aí o doutor Mário Sucágua, um abacaxi para o Sidney Telles, que é o presidente da comissão, o delegado Alves, agora vamos ver qual é a maneira com a qual ele foi feito. Agora sim, vamos ver se ele vai analisar as 300 páginas e os desdobramentos que essas páginas têm, quando se tem que aprofundar em uma coisa muito simples. Técnica. Olha, transitou em julgado ou não? E aí, o parecer da Câmara é claro, transitou em julgado. A Sanepar diz que não. E aí, delegado Alves, o senhor tem um problemão para justificar e ainda vai ter que superar o parecer da Procuradoria, que é negativo para a tramitação. Eu estarei hoje lá, irei 8 e pouquinho, para acompanhar essa sessão da CCJ, que será uma sessão histórica aqui em Maringá. E o importante é ver quais são os votos, que não serão em secreto, do Mário Verri, que é do PT, ainda do Avante e do Sidney Telles. Talvez exista um pedido de vistas, que eu seria o mais Tem mais do Mário coerente. Verri também, né? O Mário Verri também é Pode da comissão. pedir vistas. CCJ presidência do CCJ, Sidney Telles, aí 2 membros, Mário o Verri. relator. delegado Luiz Alves e Mário Verri. Kim, Rafael, sua vez. Inclusive, eu acho que, para corroborar aí, eu não sei, dos três que são pelo menos formados em direito, que tem uma de forma técnica, olhar, ver a constitucionalidade ou não, enfim, já que existe a procuradoria, sim, já houve um parecer, obviamente, mas assim, um olhar mais crítico quanto
a inconstitucionalidade ou a ilegalidade, eu acho que talvez seja só o delegado Luiz Alves por essa leitura, né? Mas, enfim, a CCJ é extremamente político, né? Posso te ajudar? Pode falar. Na sessão da semana, uma sessão da semana passada, acho que da quinta-feira, quando a gente teve aquele embate entre o Sidney Telles e o vereador Biazon, o Sidney deixou bem claro que a última palavra é da CCJ. Sim. Não importa o que a Proge diga. A CCJ, ele usou essa expressão, a CCJ está acima da Proge. Ótimo, então vamos extinguir a procuradoria, pode ser? Vamos tirar de lá? Não, ou não tem como? Não. Não tem como. Aí não tem como. Tem CC, puxa vida, então é complicado. Uma decisão que é política. Vai, Kim, então, continua. Agora tu vê. Essa questão técnico, só para elemento sim, só pra o Poder Legislativo ele não pode ignorar uma questão técnica, né? O único parecer técnico é da Procuradoria. Não da CCJ. CCJ é muito político, simples, então. Exatamente. Isso eu concordo. Agora, como o professor Jorge aqui explanou, então existe uma inconstitucionalidade, simples trâmite da situação por falta de publicidade. O artigo 37 deixa muito claro sobre o princípio da administração pública. É a publicidade um dos princípios. Então, assim, veja que há muita questão a ser levantada. Agora, responsabilidade. Beleza, o Poder Executivo levou lá o termo. Vamos permitir, a Câmara permite. A responsabilidade de tudo isso vai ser de quem? Por ser... Ninguém consegue explicar os 300 milhões. Qual é a razão de 300 milhões? Nem o município consegue explicar. E aí uma oportunidade, Paulo Caetano, de você convidar, talvez, os vereadores da CCJ a virem aqui, né, para falar sobre isso e por que... Lógico, depois dessa discussão, né? Não sei o que vão aprovar ou não vão aprovar. Hoje vai ser um dia importante se eles não postergar, né? Mas, enfim, seria muito importante, sim, não só a questão do túnel, mas a Câmara dos Vereadores hoje está com várias discussões que, cara, é amplamente discutido hoje na cidade. E são situações de repercussão, assim, repercussão que são muito importantes. Então, precisa esclarecimento, não só da boca do político em dizer que é uma questão política, mas tem que entender que os interesses não são apenas os políticos, aos políticos, mas sim a população maringaense, que é o que realmente aí pode ser onerado. Daniel? Paulo, assim como o Kim disse, né, a Procuradoria da Câmara ela dá o parecer dela, justamente para orientar ali a CCJ. Às vezes os vereadores não têm o conhecimento técnico, então os procuradores da Câmara dão lá os pareceres e a CCJ analisa se segue ou se não segue. Isso também é uma briga ali do Biazon com os vereadores, porque às vezes a Procuradoria Jurídica dava o parecer contrário no projeto dele, chegava na CCJ, mantinha o parecer contrário. E de outros vereadores, segundo o Biazon, a Procuradoria dava o parecer negativo, chegava na CCJ e eram aprovados. Então, assim, a Procuradoria ali, acho que o delegado explicou, está ali para orientar justamente por eles não terem o conhecimento técnico tão aprofundado, mas a última palavra acaba sendo da CCJ. Assim como o professor falou, esses 300 milhões a gente não sabe de onde surgiu esse valor. Tem um tal estudo da FIP que também não veio. Esse valor ninguém sabe de onde tira. É igual o do Hospital da Criança, quando falou que 4,5 milhões se toca 18% do hospital, 1,5 milhão do município, 1,5 milhão do estado e 1,5 milhão do governo federal. Mas de onde surgem esses números, né? E os 300 milhões, a quantidade, se for ver o tanto de lucro que a Sanepar tem, é um valor irrisório. Porque isso aí vai até 2040, essa concessão. E o tanto que tem de lucro por ano a Sanepar, conforme o prefeito já veio a público anunciar, a conta não fecha. Então, assim, são muitas as coisas que precisam ser debatidas. O próprio presidente Sidney Telles, ele, que é o presidente, tem muitas dúvidas. Você imagina o munícipe, o eleitor, a pessoa que mora aqui em Maringá. Acredito que hoje o delegado Luiz Alves, que deve ter se preparado, ele que é o relator do projeto, acredito que pedirá vistas no processo. Não dá para aprovar um projeto dessa maneira e pôr para o plenário e os vereadores ali decidem no plenário. Essa questão o Mário Rossocal vai discutir, vai ser muito mais bem detalhada para que não fiquem essas dúvidas e a gente torce para que seja da forma mais transparente possível.